Nesse vídeo, eu gostaria de voltar à questão que a gente resolveu na última videoaula, em que a gente analisou o vetor posição dessa partícula, né? A função horária do vetor posição dessa partícula, e a gente resolveu essa questão aqui, tá? Do concurso para professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Quando eu resolvi essa questão, eu já percebi que existia um pequeno detalhe que estava errado em relação às unidades, especificamente desse coeficiente C, sendo que, como não era o objetivo da resolução da questão focar nesse pequeno detalhe da consistência das unidades dessa equação aqui, né, dessa equação horária do vetor posição dessa partícula, então eu simplesmente ignorei e resolvi a questão, né? Sendo que uma das coisas mais importantes que existe nas equações físicas é você ter unidades que são consistentes com as grandezas que você está medindo, com as grandezas que você está analisando. Então, nessa videoaula eu decidi mostrar por que a unidade que eles colocaram aqui nessa questão deve ter passado despercebido, né? Quando você tem aqui coeficiente A 2 metros, ok, coeficiente B 3 metros, ok, mas o coeficiente C não poderia ter simplesmente essa unidade aqui em metros, tá? Porque isso faz com que essa equação horária para o vetor posição dessa partícula não tenha unidades consistentes para um vetor posição. E isso gera uma consequência, né? Isso gera algo em cadeia. Como a gente resolveu, né, no vídeo passado, a gente obteve através da derivada do vetor posição, a gente obteve o vetor velocidade para essa partícula, né? E aí a gente, quando vai obter o vetor velocidade, também vai obter uma unidade que não é condizente com o vetor velocidade, tá? E por consequência também, se a gente derivar novamente, vai obter o vetor aceleração, que também vai ter erros nas unidades. Então, por que essa unidade aqui ela não pode ser, né? Para esse coeficiente C, ela não pode ser 6 metros. Então, se a gente tem um vetor posição, cada uma das componentes, né? Seja a componente X, seja a componente Y, seja a componente Z, né? A componente Z desse vetor posição, obrigatoriamente todas essas componentes devem ter unidades condizentes com a posição de uma partícula, né? Que vai ser uma unidade de comprimento, certo? Como a gente está lidando aqui com unidades do sistema internacional, então todas as componentes X, Y e Z desse vetor posição têm que ter suas unidades em metros, ok? E aí eu coloquei aqui, né, a questão tirada do próprio PDF da prova deles, né, exatamente para vocês verem que eles colocaram os três coeficientes A, B e C com essa unidade em metros, né? E o que acontece? Aqui no próximo slide eu reescrevi, né, essa função horária do vetor posição exatamente como vocês estão vendo aqui na própria reprodução da prova, certo? Então deixa eu passar para o próximo slide. Está aqui o vetor posição, né, dessa partícula em termos da passagem do tempo, né, uma função horária, né, do vetor posição. E aí o que é que eu decidi fazer? Eu vou colocar para vocês todas as unidades que essa equação contém, de acordo com o que deveria ser, né, com o que deveria ser para que todas as componentes tivessem unidades de metros, tá? Porque a gente está com vetor posição, e a gente mede a posição de uma partícula no sistema internacional em metros. Então, o que acontece? A gente tem primeiro, né, o A, ele diz na questão, é 2 metros, perfeito, não tem nenhum problema. Por quê, né? Esse 2π aqui que está no argumento, tanto do cosseno na componente x, como no seno na componente y, esse 2π ele representa uma frequência angular, tá? Frequência angular tem unidades de radianos por segundo. E aí esse 2π está multiplicando um tempo, que é dado em segundos. Quando eu multiplicar esse 2π radianos por segundo por esse tempo em segundos, eu vou cancelar segundo com segundo e eu vou ter um argumento tanto do cosseno aqui na componente x, como do seno na componente y, vou ter um argumento que é em radianos, né? Radianos a gente utiliza para medir ângulos. Se eu vou tirar o cosseno de um argumento, esse argumento tem que estar
em radianos, tá? Ou então outra unidade que represente uma medida angular, né? Nesse caso aqui a gente está trabalhando com radianos. Então nenhum problema, quando eu tirar o cosseno desse argumento em radianos, eu vou ter algo que não tem unidade, tá? O cosseno de um argumento vai ser algo que não tem unidade. Então, como eu não tenho unidade desse cosseno, só vai sobrar, né, para essa componente x, a unidade do meu coeficiente a, que é dado em metros. Então, para a componente x dessa função horária do vetor posição, perfeito. A mesma coisa vai acontecer para a componente y, né, da minha função horária do vetor posição. Tem o seno de um argumento que vai estar em radianos, porque eu tenho um tempo multiplicando aqui, esse tempo vai ser dado em segundos, segundo cancela com segundo, seno de alguma coisa em radianos, vou conseguir obter a resposta sem problemas. Isso daqui não tem unidade, vai estar multiplicando ao meu coeficiente b dado em metros, como consequência, a minha componente y, né, do vetor posição vai ser dado em metros. O problema acontece agora se eu quiser colocar que C tenha simplesmente a unidade de metros, tá? Eu já coloquei aqui a unidade correta, C deveria estar escrito na questão em unidades de 6 metros por segundo. Por quê? Porque ele está dizendo que a componente Z é esse fator constante C vezes o tempo, né? Se eu vou multiplicar por tempo, então o tempo vai ser dado em segundos no sistema internacional, segundo cancela com segundo. Como consequência, eu vou ter uma componente Z do meu vetor posição dada em metros, né? Sendo que, esquece que eu já corrigi aqui, né? E considera que o que a questão diz, que C é simplesmente 6 metros. Se eu multiplicar 6 metros por um tempo em segundos, eu vou ter uma unidade que é metro vezes segundo, tá? E metro vezes segundo, de maneira nenhuma, é unidade utilizada para medir a posição, né, as componentes da posição de uma partícula, tá? Então, C, de maneira nenhuma, poderia estar em metros, tá? A unidade correta para C é metros por segundo. Se você já tinha percebido isso na resolução da questão, parabéns, né? Porque é algo que requer algum treino para você perceber que essas unidades aí tem que ter essa consistência. E o que acontece? A partir daqui, tudo que eu fizer, né, tem que ser consistente com a grandeza que eu estou medindo. Na videoaula passada, volta lá e assiste o que foi que eu fiz. Eu peguei e eu derivei a minha função horária do vetor posição com relação ao tempo para obter o vetor velocidade, certo? O que é que a gente faz quando a gente deriva essa função horária do vetor posição? A gente vai ter que derivar, né? Eu já mostrei lá na videoaula, é derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Por isso que vai aparecer um menos aqui. Tá? E aí eu vou ter que derivar o argumento, vai sair, né, multiplicando fora do cosseno, vai sair esse 2π radianos por segundo. Tá? E aí quando esse 2π radianos por segundo sai, eu vou acabar obtendo, tá? Como radianos é uma unidade angular, e a gente multiplicando por uma unidade física qualquer, como metros e segundo, a gente não escreve mais o radiano, tá? Radiano é só quando você vai aplicar, né, dentro de uma função trigonométrica para obter o seu resultado. Depois, ela simplesmente é ignorada como unidade física, tá? Então, vai sair 2π radianos por segundo, esse segundo vai aparecer aqui embaixo e esse metro que está aqui é justamente o metro que vem do coeficiente A. Então, o segundo que aparece aqui embaixo vem do radiano por segundo e o metro vem do coeficiente A. Como consequência, meu vetor velocidade tem unidades de metro por segundo, ok? Da mesma forma vai acontecer para a componente y do vetor velocidade, né? Vai sair, quando eu fizer a derivada, 2π radianos por segundo, que vai ficar multiplicando esse metro que está aqui. Como consequência, eu vou ter uma unidade para a minha componente y do vetor velocidade, que é metro dividido por segundo. E aí a gente também vai ter a consistência da componente z do vetor velocidade, porque quando eu derivar essa componente z em relação ao tempo, derivada de t com relação ao tempo é 1, como consequência eu obtenho simplesmente que minha componente z é 6 metros por segundo, vai ficar simplesmente esse coeficiente c, que é dado em metros por segundo, unidade de velocidade. Se eu pegar essa função horária da velocidade e eu derivar mais uma vez,
Aí mais uma vez esse 2π radianos por segundo vai sair, vai ficar multiplicando essa unidade aqui que já existia. Então vai aparecer mais um segundo multiplicando aqui, mais um segundo multiplicando aqui. E a componente z não tem dependência no tempo, então ela vai sumir quando eu derivar essa componente z, ok? Então, quando sair 2π radianos por segundo multiplicando do lado de fora, minha unidade vai ficar metro por segundo ao quadrado, consistente com unidades de aceleração. A componente y do vetor aceleração, também por causa do 2π radianos por segundo, que vai sair multiplicando, vai ficar metro por segundo ao quadrado, condizente com a unidade de aceleração do sistema internacional. E a componente z, tá? Ela da velocidade, quando eu derivar, como ela não depende do tempo, então ela vai dar igual a zero. Como consequência, a aceleração, né, o vetor aceleração dessa partícula não tem componente z, é zero, tá? Tem só componente x e y e unidades perfeitamente compatíveis com as componentes de um vetor aceleração, que no sistema internacional é medido em metros por segundo ao quadrado. Então aqui fica um pouco poluído, né, visualmente. Eu coloquei aqui também, né, as três funções horárias, né, tanto da posição, como da velocidade, como da aceleração, mas agora sem colocar as unidades. A questão, né, para resolver a questão, como a gente fez na videoaula passada, não vai influenciar tanto, né, assim, essa questão da unidade, do coeficiente c, mas só lembrando, né, volta lá no final, para que tudo esteja consistente. Essa unidade do coeficiente c não poderia ser metros, como é para o coeficiente b e como é para o coeficiente a, tá? Para que tudo esteja consistente, as unidades da minha função horária da posição esteja consistente e todas as suas derivadas também sejam consistentes, essa unidade aqui tem que ser metro por segundo. Então c é igual a 6 metros por segundo, algo aí que a banca, quando foi elaborar, né, essa questão, meio que deixou escapar isso aí. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.